Há muita dificuldade de se entender a cultura do candomblé, justamente por deficiência de se entender o que é cultura, o que é história e o que é, inclusive, geografia. Muitas civilizações e estilos de vida surgiram nos últimos séculos justamente a partir da mistura de duas ou mais culturas, fazendo gerar uma nova cultura com elementos da cultura antiga. O que é isso? O nome disso é hibridismo cultural. E nesse vídeo vamos explicar um pouco o que é candomblé através da ótica antropológica do hibridismo cultural. Sim, eu sei que parece até um papo chato, um papo cabeça, mas é um papo interessante para se entender o que é candomblé e você não se deixar levar por influências de pseudos conhecedores de culto de orixá que não conhecem história, cultura e um pouco até de geografia para se entender o que é o culto de orixá dentro da cultura afro-brasileira. Religião não é ciência, mas a partir de ciências como a história, a antropologia, podemos entender e estudar o candomblé, a sua formação e assim entender sua liturgia, os processos culturais e históricos que culminaram no candomblé e no seu estabelecimento como a gente conhece, como é o candomblé que a gente já conhece na atualidade. O hibridismo cultural refere-se ao processo pelo qual culturas diferentes se misturam e formam uma nova cultura, como resultado de processos de globalização, de migrações, colonização ou interações culturais. Por exemplo, a própria diáspora africana, por conta da escravatura, trouxeram povos de diversas regiões da África para diversas regiões do Brasil. E todo esse contato cultural fez com que surgissem novas outras culturas dentro de cada geografia, adaptações feitas para essa nova vida, esse novo momento histórico e cultural desses povos que se encontravam. Isso acontece até na atualidade, por exemplo, como foi falado, através da globalização. Culturas diferentes que vão tendo contato por conta da internet, globalização, comércio internacional, faz com que haja essa interação e possa uma cultura influenciar muito ou pouco outra cultura e isso formar uma cultura nova através de elementos dessas culturas antigas. O hibridismo cultural afro-brasileiro é um exemplo fascinante e poderoso de como diferentes culturas se entrelaçam e criam novas formas de expressão cultural. O Brasil, com sua história de colonização e do tráfico transatlântico de escravos, tornou-se um caldeirão de influências culturais e a herança africana tem um papel interessante e importante na nossa cultura. E como ocorrem os processos de hibridização cultural? Como eu falei, por diversas formas de influências diferentes, como, por exemplo, a mistura por conta de migrações, sejam migrações forçadas, como a escravidão, ou migrações não forçadas, como, por exemplo, o fato de você sair do Nordeste do Brasil, migrar para o Sul, você sair do Sul do Brasil, migrar para o Norte, Centro-Oeste, Nordeste, faz com que você tenha contato com culturas brasileiras, mas com culturas diferentes. Isso faz com que vá surgindo aos poucos uma nova cultura com a mistura dessas outras culturas antigas, do qual você vai fazer contato a partir daquele momento. Então isso vai gerar uma nova cultura. Isso você vê com mais facilidade quando é uma migração grande, uma forte migração. A gente pode, por exemplo, observar isso nos Estados Unidos, em regiões onde há muitos estrangeiros. Então você vê que é uma cultura diferente da própria cultura americana. O outro exemplo é o comércio, como eu falei anteriormente. Ou seja, o contato de pessoas, como havia no passado, pessoas que viajavam para adquirir determinados elementos de uma região para levar para outra para venda, isso ajuda no contato de culturas diferentes e a possibilidade, a partir daí, de surgir uma terceira cultura com elementos das culturas anteriores. Na atualidade, também temos a globalização em televisão, internet, mídias sociais como um todo, que conecta com facilidade extremos do globo. Então isso facilita com que todo mundo tenha contato de todas as culturas, e isso faz com que as culturas vão se modificando e surgindo uma nova cultura com uma identidade nova, com influência de todas essas outras culturas, ou seja, toda a cultura global. E na era da informação, na era da internet, a influência da mídia também ajuda bastante no hibridismo cultural, aonde você, através das redes sociais e da internet, você tem contato com culturas diferentes. Vamos dar um exemplo, falando de candomblé.
com relação à roupa de candomblé. O contato através do comércio, o contato através das mídias sociais com roupas e vestimentas africanas, principalmente do território do oeste africano, o território da África Atlântica subsaariana, por exemplo, a gente vê a influência hoje em dia dessa roupa no candomblé. Algo bem diferente do que víamos há 20 anos atrás, por exemplo. Então, isso forma uma nova identidade do candomblé de se vestir, de se portar, ou seja, não deixa de ser uma influência externa. A fusão de culturas pode resultar na formação de novas identidades, muitas das vezes complexas e multifacetadas. É crucial discutir que o hibridismo cultural influencia na construção da identidade pessoal e coletiva, ou seja, a sua própria identidade cultural é resultado do hibridismo cultural, dos contatos de diversas culturas que você teve contato na sua vida. Ou seja, os contatos que você teve com diversas culturas influencia na formação da sua própria identidade pessoal, assim como influencia na formação da identidade de diversos grupos do qual você faz parte. Tudo bem que nem todo mundo vê o hibridismo cultural como algo positivo, porque algumas das vezes o hibridismo cultural surge de forma forçada, através de guerras, influências políticas impostas em grupos que foram subalternizados por diversos motivos, como aconteceu na própria escravidão, por conta de guerras de dominação. Normalmente, o povo dominado acaba sofrendo influência de forma imposta pelo grupo dominador. Então, o hibridismo cultural, muitas das vezes, não é algo que vai acontecendo naturalmente, sem imposição, sem nada, mas é algo que acontece dentro da cultura humana desde muito tempo. Ao contato de um grupo com outro grupo faz formar um terceiro grupo com nova identidade, com nova cultura, com elementos dessas outras culturas. E normalmente se sobrevive nesses contatos culturais os elementos e os valores mais importantes que as pessoas acabam trazendo e mantendo-se, trocando elementos e valores que não se adaptam a essa nova vivência, essa nova existência, esse novo momento histórico, essa nova geografia, por exemplo. Vamos falar de roupas. Se você vem de um território no qual é um local muito frio, você vai ter uma maneira de se vestir totalmente adaptada àquela cultura, àquela região, àquela geografia, àquele clima. Se você migra de um território para o outro, que tem um clima muito mais quente, onde fica difícil você utilizar roupas para lhe esquentar, então você vai mudar o seu guarda-roupa e se adaptar a esse novo clima, essa nova geografia, nesse novo momento agora que você está vivendo. E isso tudo que eu trouxe é para falar do candomblé. O candomblé é justamente todo esse processo de adaptação. E o interessante é ressaltar que o hibridismo cultural existe na África, o hibridismo cultural existe dentro do território urubá. Então, seria muita inocência acreditar que não há influências externas dentro do culto de orixá na atualidade, e o culto de orixá dentro do território urubá se mantém o mesmo de 200, 300 anos atrás, como chegaram os nagôs escravizados aqui no Brasil, que adaptaram o culto de orixá para o que hoje conhecemos como o candomblé. Aqui teve muita adaptação dentro da cultura e dentro da história e do momento histórico, mas assim como de 200, 300 anos atrás para agora, com certeza o culto de orixá também teve influências. Vamos ressaltar um exemplo importante da influência do culto de orixá, que a gente pode observar o uso do gin no culto de orixá tradicional. O gin é uma bebida holandesa, então não é uma influência externa dentro do culto de orixá? Se a gente pesquisar, nos debruçarmos dentro do culto de orixá tradicional para observar as influências de outras culturas nele, a gente vai ver. Então, esse negócio de pureza cultural, o culto mais puro ou não, isso não existe porque cada cultura tem a sua identidade, a sua forma de fazer o culto dentro da sua realidade. E a gente observa essas diferenças culturais dentro do próprio território urubá, onde a gente vai ver famílias e cultos distintos e específicos em cada região, ou seja, adaptado para aquela cultura específica por conta da história, dos hibridismos que sofreram aquela família, aquela cultura, com contato com outros povos iorubais, mas povos distintos, de regiões distintas, readaptações, ressignificações de culto, a mistura de cultos distintos, por exemplo, influências políticas de grandes reinos e impérios, como o Império de Oió, invadindo e ganhando guerra de outras regiões, como
Daomé, por exemplo, ganhando guerras dentro de Quito e dos povos iorubais ali mais próximos. Então, isso direto ou indiretamente vai influenciando muito ou pouco esses povos quando há esse contato. E também seria inocência não acreditar que o povo dominador também não sofre influência da cultura do povo dominado. Então, o candomblé é resultado justamente desse caldeirão, dessa mistura, que é a própria cultura do Brasil, multifacetada, complexa, por conta de influências de diversas culturas, de diversos povos. Então, candomblé, né, no culto de orixá, não é certo ou errado, são culturas diferentes. Isso eu sempre falo aqui no canal e vou sempre ressaltar. E é importante trazer, às vezes, uns papos chatos assim de antropologia e hibridismo cultural para se entender e falar que religião não é ciência, mas através de ciências como a história e a antropologia a gente pode entender a própria religião, sua formação e seu estabelecimento. E candomblé é essa beleza multifacetada de culturas distintas, porque essa é a cultura e a formação do Brasil como conhecemos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido o que é o candomblé e sua formação através do hibridismo cultural. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana trazemos vídeos sobre história, cultura e filosofia da religião de matriz africana, assim, falando de um pouco mais através da história, da antropologia, para se entender o candomblé. E se você quer apoiar melhor o nosso trabalho aqui, torne-se membro para nos ajudar a trazer vídeos como esses aqui toda semana. Eu agradeço essa presença até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.